Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, é um filme de terror barra suspense lançado em 2019 e escrito e dirigido por Ari Aster, o mesmo diretor de Hereditário, de 2018. Hereditário fez tanto sucesso naquele ano que possibilitou logo na sequência o Midsommar pela A24, a produtora de ambos. Essa produtora já havia entrado em ascensão anteriormente depois de nos apresentar filmes de terror experimentais, como A Bruxa e Ao Cair da Noite, filmes completamente ao inverso do terror convencional praticado por toda Hollywood atual, com seus genéricos e previsíveis filmes baseados em jumpscare. Ari Aster é um diretor que veio junto a Robert Eggers e o Jordan Peele para fazer uma parada diferente do habitual. Assim como ele fez em Hereditário, em Midsommar a proposta era adentrar na psique humana. Uma garota, seu namorado e dois amigos viajam para o quinto dos infernos na Suécia para fumar uns cogumelos com um bando de gente esquisita. Tudo parecia de boas, mas a parada era muito mais esquisita do que somente uma comunidade pacífica e com costumes exóticos. Não, o negócio vai muito além. E o que os personagens enfrentarão é bizarro, desconfortável e angustiante. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de Midsommar. E é dia porque aqueles que praticam o mal não precisam esperar a escuridão para se manifestarem. Preparado para dar uma viajada bonita nas dorgas, Manolo? Então, se intera. O termo pós-horror com certeza pertence à A24, pela quantidade de obras que se enquadram nessa categoria como O Farol e Ghost Story, fora os que eu já citei, filmes que até transitam entre gêneros. E a proposta de trazer um terror à luz do dia é ótima, apesar de não ser exatamente o chamariz do filme, porque creio eu que a parada dos rituais malignos e uma comunidade bizarra é muito mais interessante. Mas calma, porque filmes com comunidades assassinas a gente tem aos montes, né? Uma proposta tão velha quanto A Vila do Shyamalan, mas tão poucas vezes feita de uma maneira da hora, como o recente e esquecivelmente genérico Atividade Paranormal Next of Kin, uma mistureba de várias doideiras que não funcionam. Mas no caso do Midsommar, funciona muito bem. Então, vamos logo pra história, que em paralelo eu vou contando mais. O filme começa apresentando a personagem principal chamada Dani. Já começo dizendo que eu nunca vi uma mulher tão lazarenta como Dani. Dani, minha filha, vamos tomar um banho de sal grosso. Vamos lavar esse sovaco, por favor. Você tá precisando de uma benza, porque é a situação da criatura. Você já vai entender. O filme faz questão de nos mostrar uma garota que já é meio ou completamente fragilizada psicologicamente. Digo, meio fragilizada por enquanto. E ela é estudante de psicologia, um paradoxo bem safado. Mas então, a Dani tem uma irmã chamada Terry que sofre de bipolaridade ou algum tipo de transtorno mental, sei lá. Manda mensagens bizarras insinuando suicídio e loucuras, coisas assim. E Dani preocupa-se, claro, e chora e enfim. E seu único apoio nesses momentos difíceis e confusos é o namorado, Christian. Sim, ela tem um namorado. Assim, não é que ele é um bosta completo. Ele é um bosta pra ela. Ele não gosta dela de verdade. Nem ele, muito menos os seus amigos. E numa discussão inteligentíssima na mesa de um boteco é que eles o incentivam a terminar com Dani. Logo eu explico o porquê. Só que aí vem a bomba. A irmã de Dani e os pais de Dani morrem de um jeito muito horripilante. Um assassinato barra suicídio por meio de mangueiras ligadas ao escapamento do carro que levava diretamente à casa trancada, matando ambos intoxicados por monóxido de carbono. Obra de Terry, que morreu inalando diretamente da mangueira. Cena essa muito pesada. Dani vai pro buraco quando recebe a notícia, afinal poucas pessoas conseguiriam imaginar essa dor. E uma dessas pessoas com certeza não é o Christian Grey aí. O Christian Grey cagou. Isso tudo não é explícito no roteiro, mas a interpretação é essa. Christian estava a ponto de terminar com Dani por conta de toda a carga de depressão que ela carregava e ele estava muito afim de ficar livre disso. Mas como Dani sofreu essa perda incalculável, Christian se sente na obrigação moral de continuar com ela. Olha só que dilema. Porém, o maluco estava planejando viajar sem ela para a Suécia e quando Dani descobre a tramóia fica muito triste, mais do que já era. Please, I'm not trying to attack you. It I'm not. really feels like you are. Well then I'm sorry. I just got confused. I'm sorry.
Look, it just felt really weird, okay? But I'm fine. I think it's great that you're going to Sweden. I do. O que rola é que o Peele, esse cara, convidou os amigos Josh, Mark e o Christian pra passarem o solstício de verão numa comunidade sueca, da onde ele vinha. A Dani, quando descobre esse plano dos idiotas, pede pra ir junto, o que deixa todo mundo numa sinuca, sem querer agradar nem desagradar a coitada. O único que queria que ela fosse de verdade era o próprio Peele, que é todo bonzinho com ela, e a talaricagem tá como, né? Enfim, depois de Christian fazer várias caras de bunda, Dani e os outros finalmente viajam pra Suécia. Josh e Chris para escreverem a sua tese de doutorado sobre a comunidade exótica, Dani para esquecer do passado recente e Mark pra... Na verdade eu não sei o que esse cara de Grinch tá fazendo aí. Eles chegam no meio do mato e esse era o lugar onde a comunidade de Peele habitava. Perceba que o filme, tematicamente, faz questão de ambientar a história num lugar completamente aberto e iluminado, justamente porque não teria nada pra ameaçá-los por aí, supostamente. A não ser os estudantes de maconhologia, que assim que os caras chegam no lugar já saem oferecendo chá de cogumelo pra eles. Regra número 1, tomou se ferrou. Dani toma o chá e começa a ter umas viagens absurdas, completamente fumada. A coitada começa a ver duende. Stop it. Cabe explicar que o solstício acontece quando o sol não se põe, entre aspas, por atingir a maior declinação em latitude, e isso gera festividades tradicionais que comemoram novos ciclos de vida, isso em vários países na Europa, como é o caso desse vilarejo chamado Hagar, de 90 em 90 anos. Chegando lá, eles são muito bem recebidos, cheio das 9 horas e frufrus, parecia o paraíso. Lá conhecem também 2 londrinos chamados Simon e Connie, e ao decorrer do filme vamos vendo o quanto Dani e Christian são um casal mela cueca, ainda mais em contraste a Simon e Connie. Por exemplo, nessa cena, os dois estão separados com cara de tapados e os outros ali grudados parecendo 2 glúteos. A direção é muito sutil, né? A comunidade do Peele parece sempre muito perfeitona pra eles, mas quem tá assistindo o tempo inteiro tem a sensação de que algo estranho vai acontecer. Alguma coisa incomoda no fundo da alma, sabe? Ainda mais quando temos esses desenhos mostrando órgãos genitais peludos servindo de ingredientes pra sopa. Tudo nesse lugar antes tem uma cerimônia, e é aqui que o bicho vai pegar. Presta atenção. Quando as pessoas dessa sociedade completam seus 72 anos, elas participam de uma cerimônia denominada Atestupan. E do que se trata, tio Wes, maluco do Cinemania? Simples, meu jovem. Primeiro, eles comem todos juntos num banquete deveras demorado. Depois, ambos os velhos, nesse caso esses 2 aí, são levados para o topo de uma montanha, cortam suas mãos e sangram numa rocha com símbolos marcados, e daí eles simplesmente metem o passinho do romano e se jogam da colina. Enfiando a face numa pedra. A véia tacou a cabeça, né? Mas o velho mandou um tobogã absurdo lá de cima. Um salto de fé e mamou as pernas lá embaixo. Mas não morreu. Então os filhos da mãe vão lá terminar o serviço com um martelaço na cabeça. Um ritual tranquilo, um ritual saudável. Eu já tô entregando de bandeja todo o lance do filme, né? Hagar era uma comunidade muito bizarra, que entendia e tratava mortes e bizarrices como apenas cultura. Os idosos entregavam suas vidas em suicídio, afirmando que isso era abraçar a morte com dignidade e não se dobrar a ela. Bom, existem limites para a cultura de um povo que você não conhece? Fica aí o questionamento. O porquê deles não terem metido o pé daí era simples. Estupidez, misturada com curiosidade, no que envolve a tese que o Josh estava escrevendo, e misturada também com a manipulação. Sutilmente, o Peele vai manipulando Dani contra Christian, ainda mais quando o idiota deu uma vacilada quando esqueceu o aniversário dela. A Dani fica chorando que nem uma pinta murcha, tendo pesadelos horrendos, remoendo a morte da família e a sensação de que pode dar merda a qualquer momento, principalmente no que envolve o péssimo namorado que ela tem.
Eu não falei da ruiva capirotesca, né? Claramente, essa menina é afim do Christian e fica mandando uns chá de calcinha pra ele tomar. O detalhismo na direção do Ari Aster é impressionante. Toda a cena tem um detalhe minúsculo que serve pra contar a história e pra dar nuances a todo o contexto em que essa sociedade vive. Desde árvores, cenários, livros, contos, linguagem, etc. Dá um vídeo inteiro só falando disso. O filme não cai no clichê em nenhum momento e não conta com jumpscares em nenhuma cena, o que é uma regra do pós-horror, e esse filme é o suprassumo. Você vai ver um filme realmente diferente, experimental, com um ritmo bem gradual, que em nenhum momento se apressa em mostrar terror, dar susto ou ter um grande final arrebatador. É tudo pautado na sugestão da bizarrice e na degradação dos personagens. Por exemplo, chega um momento em que o namorado da Connie, o Simon, decide ir embora sem deixar notícias. O Mark vai gadar uma mulher aleatória e some também. Então é tudo bem insinuado, mas não é explícito. Fora que as atuações são ótimas, com destaque para Florence Pugh, que manda demais. E visualmente, o Aster utiliza de várias jogadas de câmera e esquemas gráficos de edição e CGI para manipular o cenário, principalmente quando eles estão numa viagem de maconha, o que deixa quem assiste desconfortável. Chega uma hora que você tá bêbado de tanto ver esse negócio na tela. Parece até algo que transcende o filme e quer entrar na sua mente. Por exemplo, tem uma cena em que aparece o Machado de Assis nas árvores. Uma mensagem subliminar bem aleatória. É muito chapado. Ô Ari Aster, e quantos subtextos vamos colocar no filme? Todos. Esse filme tem uns 300 subtextos, mas eu vou me focar em dois, o da seita e da Dani. Na penúltima refeição, o Christian quase engole um pentelho pubiano posto na comida dele. Guarda isso. Guarda esse pelo. Quando o Josh vai pro saco depois de levar uma porrada na cabeça, Hagar entra na última fase das suas bizarrices. Dani é levada a participar de um evento para mulheres que consistia em decidir quem seria a rainha de maio. As mulheres ficavam rodando que nem umas doentes até vomitarem e saírem da dança. Dani, na base da maconha, consegue ganhar. E ela fica chapada o resto do filme. You are our May Queen. Me? Yes. Why? You won! Mom? Bastou ela dar as costas para ser paparicada que as pessoas mostram o real objetivo desse momento: fazer com que Christian participe do ritual de acasalamento com Maya. A Maya, que é a ruiva. Ele chega num galpão cheio de véia pelada, o filme é cheio de metáforas, e pratica o acasalamento com a garota. Chris também estava drogado e hipnotizado pelo chá de calcinha que bebeu. Maya tinha colocado seu pelo pubiano na comida e feito muitos rituais para induzi-lo a isso. Bruxaria das braba. Tudo isso para dar continuidade à linhagem de Hagar. E a Dani? A Dani viu tudo pela brecha da porta. Aí lasca, né? Dani é completamente destruída com o fato. E como ela ganhou o título de Rainha de Maio, suas amas a seguem e tomam suas dores em forma de mímica, em um sentimento de empatia. Midsommar, na real, é um terror pagão ou antropológico, que é uma denominação para o subgênero que trata de seitas religiosas ligadas a divindades ancestrais. Acontece, por exemplo, em Colheita Maldita, aquela seita do Isaac Kroner. O Midsommar trabalha muito o foreshadowing, que é um recurso cinematográfico de revelar um enredo ao decorrer do filme. E esses murais espalhados por todo o cenário revelam uma seita pagã a uma divindade representada pela imagem do sol. No final, depois do Chris sair correndo pela Dex, ele encontra o corpo dissecado de Simon, quando é drogado novamente e completamente paralisado. O ritual final revela que Peel levou todos os 4 jovens para o sacrifício, como sangue novo. Ele era um desgraçado o tempo inteiro e muito carismático e manipulador para isso. Afinal, líderes perigosos precisam dessa faceta para concluir seus objetivos. Todos os corpos são postos nessa cabana, alguns mortos, outros vivos, como é o caso de Chris, ainda paralisado, que estava vestido com o corpo de um urso dissecado. Urso esse que é um simbolismo dos mitos nórdicos. A cabana é queimada e as pessoas também. Do lado de fora, Dani chora, mas logo em seguida,
sorri. E por que ela sorri? Dani, durante toda a história, sofria de um relacionamento abusivo com Christian. Não que a culpa fosse exclusivamente dele, ninguém é obrigado a estar em um relacionamento, mas é inegável que Dani sofreu com a decisão de Chris de continuar com ela. Depois de perder toda a sua família, ela finalmente acha um lar, fora dos abusos dos amigos, um lugar digno de contos de fadas, onde ela era tratada como rainha. Ela é liberta de vez da sua vida passada e abraça a situação atual, aceitando Hagar como seu novo lar. O final é ambíguo. É feliz pra Dani, que agora é acolhida e supera seus traumas e dores, mas ao mesmo tempo é triste, pois o mal vence e Dani foi sucumbida a essa seita de malucos, assassinos e psicopatas, que mereciam serem todos presos pelos atos praticados aí. Midsommar é uma grande metáfora à superação de traumas e renascimentos. É impossível falar de todas as camadas sociais, detalhes e easter eggs que Midsommar tem no review do meu canal, que tem a proposta de ser um vídeo mais curto. Eu falei das que me chamaram mais a atenção, mas vale você ler algumas matérias e ver uns vídeos da galera aqui do YouTube. O filme ganha ainda mais porque é muita coisa. Fora que, caso você tenha interesse em filmes parecidos, saiba que Midsommar é praticamente uma cópia, no bom sentido, de O Homem de Palha, um terror de 1973, que é tão genial quanto, e quem sabe eu traga pro canal algum dia, se vocês pedirem vídeos de filmes clássicos. Eu adoraria fazer vídeos de filmes clássicos tipo Psicose, O Bebê de Rosemary, quem sabe. Ari Aster realmente tem se empenhado em fazer roteiros que tenham substância, tal qual Hereditário, com uma construção de narrativa completamente perturbadora e tenebrosa, com uma carga gigantesca de simbolismos e mensagens subliminares.